2h07, vamos a Brasília. Como eu prometi no começo do Alta Frequência, o assunto é reforma ministerial. João Pedro Melo está com a gente e há algumas movimentações já previstas faz tempo, inclusive, né, João Pedro? Alguns analistas dizem, inclusive, que o governo federal acabou perdendo um pouquinho o timing dessa reforma ministerial e agora a coisa, digamos, ficou um pouco mais cara para o governo na negociação com os partidos. A mudança que talvez esteja mais bem encaminhada é na saúde mesmo, Dinísia Trindade, por Alexandre Padilha. Boa tarde para você, João Pedro. Oi, Fábio. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa mudança, essa alteração, de fato, ficou cara, né, para o governo federal. A gente já vinha falando dessa reforma ministerial há pelo menos 2 meses, né? Eu lembro que, inclusive, final do ano a gente já falava sobre isso, mas agora, ao que tudo indica, a reforma está começando a sair do papel. A expectativa que a gente tem é de que o presidente Lula efetive essa troca nos próximos dias. Como já era ventilado, a ministra Nízia Trindade deve mesmo deixar a pasta da saúde e essa, que é uma das mais visadas, né, pelo chamado Centrão, deve ficar com o PT, Partido dos Trabalhadores. Porque Alexandre Padilha, que hoje é ministro das Relações Institucionais, deve voltar ao Ministério da Saúde. Ele já foi ministro dessa pasta durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele coordenou essa pasta ali naquela época, teve até um certo sucesso à frente do Ministério da Saúde. Com essa troca, que ainda não tem data para ser efetivada, esse comando da saúde continuaria com um caráter técnico. Nízia Trindade, apesar de não ter formação na área de saúde, comandou a Fiocruz durante a pandemia e Padilha é médico infectologista. Por mais que esse assunto de mudança na esplanada repercuta muitos meses, na imprensa, o presidente afirma que esse não é o pensamento dele. Ele garante que a ideia das trocas não parte de pressão externa, e sim das vontades dele. O fato é que essas modificações no governo devem continuar. A gente tem entre os cotados para assumir vagas na esplanada o nome da deputada Gleisi Hoffmann, que ela é presidente do PT, muito ligada a Lula e pode assumir a Secretaria-Geral da Presidência. É um chamado Ministério Quintal, né? Ele fica no quintal do Palácio do Planalto, no 3º andar ali, que funciona, né? Ou seja, bem do ladinho do gabinete do presidente da República e, portanto, é um ministério que tem uma certa importância. Ele tem o papel de conversar com os movimentos sociais e etc., mas é um ministério muito ligado ao presidente da República. Ela, então, assumiria essa vaga que seria deixada por Márcio Macedo, e Macedo hoje é tido como um possível substituto para Rodrigo Agostinho na presidência do IBAMA. Isso porque esse instituto tem sido alvo de críticas do presidente Lula ao longo dos últimos dias por conta da demora para a liberação de estudos da bacia de petróleo da margem equatorial. Com isso, essas por enquanto são as trocas estudadas, mas a gente já falou de várias aqui. Por exemplo, tinha expectativa de Geraldo Alckmin deixar o Ministério da Indústria e Comércio e seguir de repente para a defesa no lugar de José Múcio. O Múcio disse que não ficaria satisfeito com essa troca, aí o presidente acabou voltando atrás, desistindo dessa mudança. Tinha também uma expectativa de repente, Rodrigo Pacheco assumir o Ministério da Indústria e Comércio, mas até agora o que está mais encaminhado de fato é essa troca na saúde, saindo a Nízia Trindade, entrando Alexandre Padilha, mas uma das coisas também que precisa ser acertada antes de fato dessa mudança ser comunicada é quem vai ficar no Ministério das Relações Institucionais. Por quê? Esse é um ministério que tem cobrado um alto preço do presidente Lula. E por que a gente fala isso? Porque é um ministério-chave para a negociação com o Congresso Nacional. Ele precisa colocar alguém que tenha esse livre trajeto para negociar com o Congresso. Se ele acertar esse nome até o fim dessa semana, anuncia antes do Carnaval. Se não, a expectativa é de que anuncie no mais tardar até meados do mês de março. E por que a gente fala que o governo talvez tenha perdido o timing dessa reforma ministerial, pelo menos o início da reforma, e isso tenha ficado caro? Porque, como o João Pedro disse, né, João, isso vem sendo discutido há pelo menos 2 meses, talvez mais do que isso. Só que as últimas pesquisas mais recentes de popularidade do governo federal, especificamente do presidente Lula, mostram uma queda na popularidade. E isso pesa contra o governo na hora da negociação com alguns partidos que querem abocanhar ministérios. Por isso que a gente diz que o timing talvez não tenha sido correto. Se tivesse feito antes, a negociação seria mais fácil para o governo. Agora, os outros partidos que estão fora do governo ou aqueles que já têm ministério, mas querem abocanhar uma fatia maior do bolo, podem jogar com o seguinte argumento: olha, a popularidade não está boa, ou você dá o que a gente quer,
ou senão a sua popularidade vai continuar caindo, falando especificamente do governo federal. Você citou rapidamente aí, João, você citou os 2 ministérios, mas 2 ministros do PT. Tem alguma coisa relacionada já ao Centrão que certamente vai abocanhar mais ministério ou não? Pois é, a expectativa agora aqui na capital do país, ô Fábio, é de que a gente tenha o Centrão assumindo esse Ministério das Relações Institucionais, ou seja, entrando de uma vez por todas no Palácio do Planalto. Há alguns nomes, né, que estão sendo ventilados, mas a gente ainda não tem nomes fixos, mas, por exemplo, Elmar Nascimento é um dos nomes que pode entrar, Isnaldo Bulhões também, estão se falando nesse nome aqui na capital do país, ou seja, são vários nomes de fato de partidos ligados ao centro e que estariam de uma vez por todas, então, entrando no governo federal e também dentro do Palácio do Planalto. Muito bem, vamos esperar mais um pouco, portanto, para a reforma nos últimos 2 anos do governo Lula. João Pedro, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Valeu, pessoal, um abração, bom trabalho. 2h13.